seria possível. Aí eu consegui dois intérpretes. Ah, entendi. Mostrou até a mesma TV. Vou dar continuidade aqui, então. Beleza, então eu vou deixar os intérpretes continuarem com o trabalho deles, então. Cara, tá muito. Tem como visualizar eles aqui. Eu acompanhei até mudar a imagem e renomear os arquivos, mas essa parte da organização aí, você podia refazer ela, por favor? Tá, Só para... tranquilo. Obrigado. Acho que voltou todo mundo que estava antes, então eu vou voltar da organização aqui para todo mundo pegar essa parte. Não sei se todo mundo entendeu, mas a gente tem 5 tipos de organização. Acho que isso aí deu para entender legal. Então eu vou partir do princípio que a gente jogou o bloco de organização aqui na tela. A partir do momento que a gente arrasta ele aqui para a tela, ele virou um componente aqui da nossa tela 1. E a gente pode fazer o que aqui dentro? A gente joga o que estava solto aqui na nossa tela para dentro desse componente de organização. No caso, eu vou jogar o cachorro e o gato aqui para dentro. Eu vou apagar essa que eu tinha colocado antes aqui, só para não ficar duas. Aí, quando a gente coloca um componente de organização, a gente tem acesso às propriedades dele, que é o quê? O alinhamento horizontal, alinhamento vertical, a cor do fundo, a altura, a largura e a imagem. Isso vai definir a altura, vai definir se ele vai preencher toda a tela, se ele vai ocupar um espaço em pixel, que a gente define aqui, ou se ele vai ocupar só uma porcentagem da tela. A gente tem 4 opções aqui. Para esse projeto, eu vou usar o preencher principal, porque eu quero que as fotos fiquem centralizadas na tela. Então, eu vou alinhar horizontalmente aqui no centro e verticalmente no centro, e vou colocar a altura para preencher o principal e a largura também para preencher o principal. Dá para ver que ele já está no meio ali verticalmente, só que as fotos estão no tamanho diferente. E a gente tem que alterar isso nas propriedades aqui do componente de imagem. Primeiro eu vou alterar aqui no do cachorro. Assim como o componente de organização, a gente também tem a propriedade de altura e largura, que também são automático, preencher principal, definir quantos pontos ele vai ocupar na tela, e também a porcentagem que ele vai ocupar na tela. Como aqui a gente quer colocar as duas imagens do mesmo tamanho, eu vou definir aqui como pontos. Eu vou colocar 100 pontos, tanto para o cachorro quanto para o gato. Opa, faltou dar OK aqui? Pronto, já foi. E para o gato também, 100 por 100, tanto na altura quanto na largura. E eu vou clicar no gato e vou fazer a mesma coisa. Ó, clica, vem em propriedades, em altura a gente clica aqui, pontos, coloco 100 na altura e coloco 100 na largura. Pronto, agora estão os dois no meio da tela e do mesmo tamanho. Até aqui todo mundo acompanhou? Se tiver alguma dúvida no chat aí, você me avisa, Diri. Beleza, pode deixar. Por enquanto não tem Tá, nenhuma dúvida, então não. eu vou dar continuidade aqui. A gente já tem nossas imagens na tela, mas para transformá-las em botões, aqui em propriedades mesmo, a gente tem que vir aqui, ó, em clickable e marcar essa caixinha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu clicar na imagem do gato ou do cachorro, eles vão ter uma reação. Então eu venho aqui nos componentes dos dois e marco como clicável. A interface do aplicativo está pronta. O que falta a gente fazer? Enviar o áudio, que eu quero que ele toque, que é o mesmo sistema de enviar a foto. Então, vamos lá fazer aqui. Quando eu coloco um componente de mídia, a gente tem algumas opções, que são os componentes visíveis e os invisíveis. No caso do som, ele é um componente invisível. Então, eu arrasto ele aqui para dentro e largo. E aí está aqui, ó, som 1. Como eu tenho dois sons, que é o do cachorro e o do gato, eu vou arrastar mais um, e eu vou ter som 1 e som 2. E eu vou renomear eles aqui para não me perder. O som 1 eu vou colocar como latido, e o som 2 como miado. Sempre vindo aqui embaixo em renomear, para quem não viu ainda onde faz isso. Aí agora, a gente já tem os componentes invisíveis de som aqui dentro, e a gente tem que fazer o upload para o site do que a gente quer que ele toque
quando a gente quando a gente acionar esse componente aqui. Então, a gente vai clicar no componente, vir em propriedades. Aqui em fonte, a gente vai enviar o arquivo, que é aquele que está lá no Drive. E vou selecionar aqui primeiro o latido e vou dar OK. Aí eu vou vir aqui no miado, fazer o mesmo procedimento, vir em fonte, enviar arquivo, escolher, e dessa vez vai ser o miado. Vou abrir ele aqui e dar um OK. Pronto. Agora a gente já tem as imagens e os sons que a gente quer que apareça e toque no nosso aplicativo. Então, a parte de designer já está pronta. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai para a aba de blocos para a gente começar a programar. Aqui, como eu falei, a gente tem os blocos internos, que são os padrões do Emmet App Inventor. E aqui embaixo a gente tem o que a gente colocou lá na nossa tela. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, de novo, a gente tem que pensar qual é a lógica do nosso código. O que a gente quer que aconteça aqui. E o que eu quero que aconteça é o seguinte: quando eu clicar na imagem do cachorro, eu quero que ele toque o latido. Então, o que eu vou fazer? Eu clico aqui no componente da foto do cachorro e ele vai me dar aqui várias opções de coisas que eu consigo fazer com esse componente. O que eu quero que ele faça é que ele reaja a um clique. Então, eu vou pegar esse bloco aqui, que é quando clicar no cachorro, ele vai fazer alguma coisa. E é só arrastar aqui para dentro. E o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele toque o latido. Então, eu vou lá buscar um componente do latido. Basta eu vir aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom aqui para o pessoal ver melhor. É só eu vir aqui no latido. Quando eu clico, ele vai me falar tudo o que é possível fazer com esse latido. E o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele toque o latido. Então, eu vou pegar esse componente aqui, ó, tocar. E vou arrastar aqui para dentro do meu clique do cachorro. Então, o código está pronto já. E o que isso aqui significa? Que quando eu clicar na imagem do cachorro, o que ele vai fazer? Ele vai tocar o latido. Então, o código é muito simples e já está pronto. Eu só vou replicar aqui de novo para quem ficou com alguma dúvida, vai poder ver eu fazendo aqui de novo, só que dessa vez, por exemplo, do gato. A gente clica aqui na componente de imagem do gato e pega a função de quando ele clicar na imagem fazer alguma coisa. E eu jogo aqui para dentro. E aí agora eu vou chamar o quê? O miado. Eu clico aqui no componente do miado e o que eu quero que ele faça é que ele toque. Então eu pego esse tocar miado e jogo aqui para dentro. E o código está pronto. Isso daqui já funciona. Se vocês estiverem acompanhando aí pelo aplicativo, vocês podem tocar aí nas imagens no celular de vocês e vai funcionar. Aqui eu não tenho certeza se vai tocar para vocês, porque eu estou usando um emulador no computador. Mas eu vou testar aqui. O som chega para vocês? Vocês estão ouvindo aí? Não tá saindo não, Rian. Tem alguém com aplicativo aí no celular, só para mostrar para o pessoal como é que funciona? Então, eu tô enviei o instalador no grupo do WhatsApp para quem quiser testar, mas eu mostro agora para como instalo ou deixo mais para... Todo mundo aqui sabe como que faz para conseguiram? instalar um APK pelo celular? Se alguém tiver alguma dificuldade, a gente pode mostrar aqui como é que faz agora. Só falar aí no chat que o Bruno compartilha a tela do celular dele e mostra para vocês. Uhum. Pediram para mostrar, sim. Beleza. Só vê aí, Julie, que você está como host, se ele está com autorização para compartilhar a tela. Verdade. Deixa eu ver aqui. Botei aqui para todo mundo compartilhar. Vê se você consegue aí, Bruno. Você vai ter que parar de compartilhar. Tá, tranquilo. Parei. Conseguem ver minha tela, pessoal? Sim, dá para ver. Sim, sim. Então, basta clicar no link. Para quem tiver com o celular bloqueando, porque assim,
os celulares Androids, eles vêm com um padrão para você não conseguir instalar aplicativos de fora da loja da própria Google. Então, vocês vão ter que permitir o WhatsApp de instalar esses aplicativos que a gente vai enviar aqui pelo grupo. Basta clicar na opção das configurações e permitir a fonte. O celular vai te dizer que tem certos perigos de fazer isso, mas não tem nenhum problema não. O App Inventor é totalmente confiável. É só permitir. Permitindo o WhatsApp de instalar aplicativos no seu dispositivo, só basta instalar. Ele vai te avisar mais uma vez, ele vai avisar algumas vezes, né? De que existem alguns perigos de fazer isso, mas podem ficar tranquilos que não vai acontecer nada com o celular de vocês, não. Instalado o aplicativo, vocês já podem abrir. Estão perguntando aqui se dá para regular o volume de cada áudio individualmente. Ó, eu vou voltar lá para a tela, mas só para explicar essa pergunta, mas só um comentário aqui, ó. O telefone do Bruno, ele está em modo noturno. É verdade. Então, o fundo do aplicativo dele ficou preto. Mas isso daí a gente consegue configurar. Aí, ó. Agora está do jeito que a gente mostrou lá. Se o seu tá desse jeito, com fundo preto, a explicação é essa, não precisa se preocupar. É porque o App Inventor, ele se adapta às configurações do seu celular. Mas era só isso mesmo. Eu vou voltar aqui a compartilhar a tela lá. E também Tá bem, pediram vou para parar. explicar o que é APK. Ah, tá. APK é um empacotamento dos aplicativos Android. Quando você baixa um aplicativo... Tá todo mundo vendo a tela já? Sim, sim. Só para... Tá, beleza. APK é o nome do formato que o Android usa para exportar aplicativos. Quando você baixa um aplicativo da Play Store, você está baixando um pacote APK que vem todos os arquivos e os códigos do seu aplicativo. Então, aqui o que a gente faz é isso. Depois de montar a interface e colocar o código do que a gente quer que aconteça, a gente vai vir aqui em cima, aqui nessa barra superior, tá todo mundo vendo meu mouse? Aqui em cima em compilar, e aí a gente consegue gerar esse arquivo. Esse arquivo ele simplesmente empacota tudo que a gente fez e transforma num arquivo que o pessoal consegue instalar em qualquer dispositivo Android, não só em telefone, mas como tablet, televisão Android, qualquer dispositivo que rode esse sistema operacional. Assim como no Windows tem os arquivos executáveis, no Android são os arquivos APK. A questão do volume, a gente consegue definir também aqui pelo componente do latido. Deixa eu só achar aqui. Cadê? Ó, quando a gente coloca um som, não é possível ajustar o volume, peço até desculpa. O que dá para ajustar o volume é esse aqui, tocador. Se a gente joga aqui para dentro, a gente consegue ter esse ajuste de volume. É o mesmo sistema para a gente programar ele, e o tocador tem uma opção a mais, que é ele repetir. Então, você aperta uma vez, ele vai ficar tocando, 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 até você apertar de novo. Como aqui eu queria só um botão simples, eu usei o de som mesmo. Mas se você quiser ter acesso a outras propriedades de programação e de personalização aqui do seu áudio, eu recomendo que você usar esse componente aqui, tocador. Aí você vai ter acesso ao volume, a fonte, se ele só vai tocar quando o aplicativo estiver aberto. E aqui vai ter mais informações do que dá para fazer com ele. Eu preferi usar o componente de som porque ele é mais simples. Falei? Eu fiz até essa etapa que você fez aí. Coloquei a imagem, coloquei o som, fiz esse vínculo aqui nos blocos. Agora, para testar se está funcionando, como é que eu faço? Você já conectou com o aplicativo do celular, um assistente Sim. AI? Sim. Então, ele já está aparecendo na sua tela? Não, eu usei pelo QR Code,
Ele conectou, mas não está aparecendo. O que está na tela do meu notebook não está aparecendo no celular. Ó, então o que que você vai fazer? Você vai vir aqui em conectar e vai colocar em reiniciar a conexão. Ah, ok. E aí ele vai gerar... Depois que você reiniciar a conexão, você deixa o aplicativo aberto e você vai vir conectar de novo e aí vem assistente AI, ele vai gerar outro código e aí você vai conseguir ver tudo que está aí na sua tela. Aí para funcionar é só tocar nas respectivas imagens aí que vai tocar o som no seu celular. Ó, beleza, agora todo mundo já entendeu como é que funciona para a gente operar com imagens e sons? Se ficou alguma dúvida, é só colocar aí no chat que eu tento tirar essa dúvida de vocês. Vi aqui que não chegou nada no chat, então vou dar continuidade, tá, pessoal? O próximo tópico que a gente vai abordar aqui é um outro componente de mídia, padrão também aqui do App Inventor, que é o componente de texto para fala. Você vai digitar um texto no seu celular, você vai apertar um botão e o seu celular vai falar isso para você. E como aqui eu já tenho essa tela que faz essa função, eu vou criar uma nova tela aqui em cima e adicionar tela, e o nome dessa tela vai ser texto para fala. E vou dar um OK. Opa, ó, não pode ter espaço no nome das telas. Então, texto para fala tudo junto, dei um OK, e ele criou aqui para mim. O que eu vou fazer? Sempre que a gente vai desenvolver um aplicativo, a gente tem que pensar na lógica por trás dele. Então, o que eu preciso aqui para fazer um aplicativo que eu tenho uma entrada de texto e o usuário vai acionar um botão e o celular vai falar? Vou precisar de 3 elementos. Primeiramente, a caixa de texto, que é um elemento de interface. É só eu clicar e arrastar aqui para dentro. Já temos uma caixa de texto. A gente vai precisar de um botão para o usuário apertar quando ele quiser que o aparelho reproduza o que ele digitou. E a gente vai precisar de um componente de mídia, que vai ser esse aqui, ó, texto para falar. Ele é um componente invisível. A gente joga aqui e sabe que ele está aqui porque ele aparece aqui embaixo na aba de componentes invisíveis. Então, o que a gente vai fazer aqui? Mais uma vez, eu vou organizar tudo aqui na tela para deixar bonitinho. Anteriormente, eu usei a organização horizontal. Agora, eu vou usar a vertical. Então, eu jogo aqui para dentro. E aí, eu arrasto o que eu queria usar aqui dentro da minha organização. E eu vou definir aqui como é que eu quero que ela seja. Aqui o alinhamento horizontal eu quero que seja central. E o vertical também central. Mas ele está lá no cantinho da tela. Então, eu vou colocar para ele ocupar todo o espaço aqui da nossa tela, vindo aqui em preencher principal e dando OK. Tanto em altura quanto em largura. Agora ele está lá no meio da nossa tela. O componente de texto, de caixa de texto, na verdade, ele tem algumas propriedades aqui bem interessantes para a gente poder editar como ele vai aparecer na nossa tela. Tem a cor de fundo, tem definir se ele está ativado ou não, se a fonte é em negrito, se a fonte é em itálico, o tamanho da fonte, que eu vou colocar até 20 para ficar mais fácil de vocês lerem. A família da fonte, se ela é padrão, com serifa, sem serifa, se ela é monoespaçada, a altura e a largura. Aqui a altura e a largura é da caixa em si. Como a gente quer digitar um texto aí dentro, eu quero que essa caixa seja um pouco maior do que está aí na tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir a altura dela em porcentagem. Eu quero que a altura seja 50% da minha tela. Ficou assim. E eu quero que a largura seja 80% da minha tela. Assim ela já ocupa um espaço bem legal aí para eu poder digitar. Aqui nessa caixinha aqui de dica, eu posso escrever algum texto qualquer para ele exibir antes do usuário inserir o texto dele. Aqui eu posso colocar, digite um texto, por exemplo, e aperte falar. Pronto. Ó. Agora, antes do usuário escrever o que ele quer ali dentro, ele vai ver que o que ele tem que fazer? Digitar um texto ali dentro da caixa e apertar o botão de falar. Só que a gente ainda não tem esse botão de falar, né? A gente tem que vir aqui agora nas propriedades do botão e definir aqui. Ele tem todos os componentes de texto que a gente definiu lá na caixa de texto também, como o negrito, itálico, tamanho da fonte, a família, e aqui eu também vou colocar 20. A altura e a largura do botão, para mim não vai fazer diferença, tanto faz aqui, eu vou deixar no automático mesmo. Eu não preciso que esse botão tenha uma imagem, e a forma dele pode ser padrão mesmo. As outras formas que a gente tem é o botão arredondado, que a bordinha dele é redonda, o botão retangular, que a borda dele é quadrada, e o botão oval, que ele é oval. Eu vou usar o arredondado, que as bordinhas dele são redondas.
E aqui a gente tem a caixinha texto para o botão 1. E esse texto é o que vai ser exibido na tela. Eu vou colocar aqui esse texto como falar. Pronto. Agora o botão que está lá na tela está escrito falar. E aqui a parte de design está pronta. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai lá programar isso daqui. Como eu disse no outro exemplo também, a gente tem que pensar numa sequência lógica do que a gente quer que aconteça para chegar num resultado. E qual é a sequência aqui? Quando eu clicar no botão falar, eu quero que esse componente de texto para fala me diga o texto que está lá naquela caixa de texto que o usuário escreveu. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no componente do botão, cliquei nele, e aqui eu vou ter todas as opções que o botão pode realizar. Aqui eu quero que seja só o clique. Então, quando ele clicar no botão, o que ele vai fazer? Ele vai chamar lá um elemento de falar mensagem, aqui do texto para fala. Então, eu clico aqui, ó. Tenho também tudo que esse componente de texto para fala é capaz de fazer. E eu vou chamar ele aqui para dentro. Então, quando eu clicar no botão 1, ele vai falar a mensagem, só que eu tenho que mostrar aqui no código que mensagem que ele vai falar. Essa mensagem é o que está dentro da caixa de texto. Então, eu clico aqui em caixa de texto, e aqui em verde, esse verde clarinho aqui, são os componentes que podem ser alterados na verdade, as variáveis que podem ser alteradas do componente da caixa de texto. Como eu quero pegar o componente de texto, realmente o texto que está lá dentro, eu venho aqui, nessa aqui verde clarinho, é o ponto texto. Então, é o texto que está dentro dessa caixa de texto. E eu arrasto ele aqui para a mensagem. Então, o código está pronto. E o que isso aqui significa? Que quando eu clicar no botão 1, ele vai falar a mensagem, que é o texto que está lá dentro da caixa de texto. Então, o código já está funcionando. Aí o Bruno pode até já mandar para vocês testarem aí no celular de vocês. No meu, aqui como eu disse, eu estou no emulador, provavelmente ele vai me apresentar um erro, porque o emulador não tem o sistema de dicção do Google, mas ele vai mandar aí, vocês instalam, testam também de vocês. Se ficar alguma dúvida, só jogar aí no chat que eu tento resolver para vocês. Tem alguma coisa aí no chat, Julie, que eu não estou conseguindo ver? Por enquanto, não. Deixa eu até conferir aqui depois. Não. Por enquanto, não. Tá, beleza. Então, eu vou dar continuidade aqui. Uma observação. Quando a gente usa esse componente aqui de sintetizar texto, ele não necessariamente precisa responder, falar a mensagem de um texto que o usuário colocou. Por exemplo, se eu fiz uma calculadora que eu coloco os componentes, os valores de entrada e aperto calcular, eu também posso fazer com que ele diga para mim qual foi o valor de saída, sem eu ter que digitar o que ele precisa falar. Quando aqui, por exemplo, eu iria colocar um botão para realizar essa operação que eu quero, e no final eu ia pedir para ele falar a mensagem, que é o texto do resultado que a gente chegou lá com a nossa operação. Ian, Fala. perguntaram se dá para trocar a voz ou só essa por padrão mesmo. Olha, então, aqui a gente consegue ter algumas propriedades do texto para fala. A gente consegue mudar o idioma, e a gente consegue, na verdade, mudar o país e o idioma que vai ser falado. Por padrão, quando a gente deixa aqui padrão, ele vai falar o idioma que é o do seu celular. Então, essa voz que ele fala é a do seu celular. Alguns celulares têm como você mudar, nas opções de síntese de voz do próprio aparelho, qual voz vai ser falada. Mas aqui o padrão, se eu não me engano, é a voz do Google Tradutor mesmo. Outra propriedade que dá para mudar é o volume da voz que vai sair e a velocidade que ela vai falar. Se você está achando que ela fala muito rápido, você pode diminuir esse valor aqui. Se você acha que está falando baixo, você pode aumentar aqui a altura. Mais alguma dúvida? Não, por enquanto foi só essa. Beleza, então eu vou para o próximo tópico aqui, que agora que a gente já sabe transformar texto em fala, a gente vai aprender a transformar fala em texto usando esse componente de mídia aqui, ó, que é o reconhecedor de voz.
Então, eu vou lá criar uma nova tela aqui em cima, adicionar tela. Essa tela daqui eu vou colocar como voz para texto. E vou dar um OK para criar. Pronto, estou com a tela aqui em branco. E esse daqui é o mais simples que a gente vai ter, que a gente só vai precisar colocar na tela o quê? Um botão, que é para a pessoa apertar quando ela for começar a falar, e um componente de texto para ser substituído pelo texto que a pessoa falou. Então, para a gente fazer isso, a gente vai arrastar um botão aqui para dentro, e também um componente aqui de legenda, que é o nome dele. Pronto, agora a gente já tem o botão e o texto. Vou fazer aqui de novo o mesmo esquema de organização. Vou usar o vertical de novo. Eu vou colocar aqui o botão e o texto que vai ser o resultado. De novo aqui eu vou fazer o alinhamento dele no centro da tela. Eu vou colocar ele para preencher toda a tela. Isso aqui eu acho que todo mundo já entendeu como é que faz. E vamos lá para personalizar o nosso aplicativo aqui. O botão, a única coisa que eu quero alterar nele é o texto que está escrito ali. Então, eu vou trocar o que está escrito para falar. Então, quando a pessoa apertar ali, ela já vai poder começar a falar. E, teoricamente, o que ela falar, esse texto aqui vai ser substituído pelo que ela falou. Como eu vou trocar esse texto aqui via código, ele pode até ser um texto em branco. Mas para a gente ter uma referência aqui na nossa tela, eu vou deixar esse texto aqui como resultado, só para não ficar um negócio muito... para não ficar invisível realmente, para a gente poder ter acesso ao que está aqui na tela. Então, vamos lá. A gente vai usar o componente de mídia, que é o reconhecedor de voz. É só a gente arrastar aqui para dentro. Está aqui embaixo, como componente invisível. E esse daqui não tem propriedade nenhuma. Ele vai usar as próprias configurações do seu aparelho. Então, o código aqui está pronto. O código não, desculpa. A interface está pronta. Vamos agora para a parte do código, clicando aqui em blocos. Então, de novo, vamos lá. Para a parte lógica do nosso programa. O que a gente quer que aconteça? Quando eu aperto no botão falar, eu quero que ele reconheça o que o usuário está falando. Essa é a primeira parte do nosso programa. A segunda parte vai ser pegar esse texto que o usuário falou e transformar em texto para exibir na tela. Então, vamos começar isso daqui. Ó. O que vai iniciar a primeira operação vai ser o botão, que é quando clicar nele, vai fazer alguma coisa. Então, arrastei ele aqui para dentro. E o que ele vai fazer? Ele vai chamar o componente que reconhece voz. Então, eu vou clicar aqui nele para pegar a função dele de obter texto. Essa aqui roxinha. E vou jogar aqui para dentro. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu clico no botão 1, ele vai obter o texto com o reconhecedor de voz. Pronto. Primeira parte está feita. Ele vai pegar o texto que o usuário falar e vai salvar na memória do seu telefone. Mas aí falta a segunda parte, que é pegar essa variável que ficou salva na memória e mostrar aí na sua tela. E para isso, o que a gente vai fazer? O reconhecedor de voz tem outros dois componentes que funcionam do mesmo jeito que o do botão funciona. Só que o dele é um pouquinho diferente. Que tem, as opções dele são ele fazer alguma coisa depois que ele obter o texto. Fala. A Ludmila está perguntando qual a diferença das caixas verde claro e das verde escuro. Acho que são esses blocos aí. Qual a diferença principal entre eles? A caixa verde claro, você está tirando algo do componente, você está lendo. E a verde escuro, tá vendo aqui, ó, ajustar, você vai fazer uma alteração no componente. Essa é a diferença. Inclusive, eu vou usar a verde escuro aqui. Acho que vai ficar mais claro quando eu fizer. Então, eu vou dar continuidade aqui, ó. Eu vou usar essa função aqui de depois de obter o texto, ele fazer alguma coisa. Então, eu só vou jogar ela aqui para baixo. E o que ele tem que fazer? Como eu disse lá na parte lógica do nosso programa, ele vai pegar o texto falado, vai salvar na memória e vai substituir aquela legenda que a gente colocou pelo texto que ficou salvo. Então, eu vou clicar aqui em legenda e como a menina aí perguntou, o que é o verde é o de ajuste. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ajustar o texto da legenda. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, ajustar legenda 1.texto para. E vou jogar aqui para dentro. Às vezes, quando você não tem o código completo, ó, por exemplo, esse daqui tem espaço para encaixar mais um bloco. Ele não vai deixar você colocar aqui dentro. Na maioria das vezes, ele não deixa.
porque tem um X aqui que está faltando alguma coisa. E o que está faltando aqui? O texto que a gente quer alterar essa legenda aqui. E para a gente pegar aquele texto que ficou lá na memória, a gente vai vir aqui, ó, tá vendo em vermelhinho? O resultado. Só a gente passar o mouse em cima, que vai ter a opção aqui, ó, obter resultado. E a gente joga aqui. E o que isso aqui vai fazer? Ele vai alterar o texto daquela legenda que a gente colocou na tela para o resultado do que ele reconheceu na sua voz. Então, a gente jogou aqui para dentro. Pronto, está funcionando. Ó. Vamos revisar só aqui como é que ficou a lógica do programa. Quando eu clicar no botão 1, ele vai obter o texto usando o reconhecedor de voz. E depois que ele terminar de reconhecer o texto, o que ele vai fazer? Que é essa parte aqui de baixo. Ele vai ajustar o texto da legenda 1 para o resultado que ele obteve com o reconhecedor de voz. Então é isso, o código está pronto. Como eu disse, aqui no meu não vai funcionar porque é um emulador, mas aí no de vocês já podem testar que vai estar funcionando. Ficou alguma dúvida nessa questão aqui? A Ingrid está perguntando se o texto pode ser um texto grande ou deve ser algo curto. Então, esse texto aqui, ele só vai parar de capturar quando você parar de falar. Ele é proprietário do Google e é aquele mesmo esquema que você usa quando você quer digitar no teclado do seu celular e você aperta naquele microfonezinho. Ele vai dar um pop-out na sua tela e vai começar a gravar o que você está falando. Quando ele vê que o som está muito baixo, ele vai encerrar a gravação e vai salvar na memória. No caso aqui, ele vai salvar na memória e mostrar na tela. Quando você está fazendo isso com o teclado do celular, ele salva na memória e joga na caixa de texto que você estava escrevendo. Mais alguma dúvida? Ela perguntou do idioma, mas o idioma vai ser conforme está configurado no seu celular, Sim, né? é o padrão do celular. A gente pode definir o idioma, por exemplo, como o Messias tinha falado no início da apresentação, é possível a gente fazer, usando isso que a gente aprendeu aqui hoje, já dá para a gente fazer um tradutor, que você fala em português, o telefone vai reconhecer o que você falou, com esse sistema aqui de voz para texto, a gente pode pegar esse componente aqui de mídia, que é o tradutor Yandex, ele vai transferir o seu texto de português para a língua que você escolher, e usando o que a gente também já aprendeu anteriormente, o texto para fala, ele vai pegar o texto em inglês e vai fazer o seu telefone falar. Então, com quem a gente aprendeu aqui, em menos de 1 hora, a gente já consegue fazer um tradutor simultâneo. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade para fazer ele, a gente pode tentar falar um pouquinho sobre na aula de amanhã. Ficou alguma dúvida quanto a isso? Porque senão a aula de hoje já fica por aqui. Então, por enquanto não tem nenhuma dúvida. Estão perguntando onde que vai ser postada a aula. A gente vai botar no Drive, certo? A gente já tá lá no Drive, tá? O link tá no e-mail de vocês aí, de quem se inscreveu. Eu já recebeu o link com o grupo do WhatsApp, do Drive, do vídeo, para fazer a primeira etapa aqui de se inscrever no site, parear com o telefone, todas essas etapas aí. E se vocês quiserem também, eu posso mandar o arquivo PDF lá no grupo do WhatsApp, mas eu não sei se já tá todo mundo lá. Tem mais uma dúvida, só que faltam 3 minutos para o Zoom cortar. Então... Mas fala aí, de repente dá para resolver rápido. Estão perguntando se tem como criar um botão que vai abrir a tela 2 do app. Ah, tem sim. Essa parte de navegar entre as telas do aplicativo, a gente vai mostrar para vocês amanhã. Que hoje realmente a gente ficou sem tempo, mas amanhã o Bruno vai até falar melhor os tópicos que a gente vai apresentar para vocês amanhã. Vou trocar a tela aqui, que aí ele já fala a parte dele. Outra coisa, o que vocês fizeram aí, vocês fizeram só para Google, né? Para Android. E para iPhone já não funcionaria, né? Então eu nem baixei aqui no meu celular porque eu acho que não ia funcionar, né?
Não, não, esse APK só funciona para o sistema Android. Inclusive o MATLAB Inventor, ele foi desenvolvido pelo Google justamente para criar aplicativos Android assim que ele foi lançado. Para É, iOS, como é uma plataforma mais fechada, ele não tem esse tipo de ferramenta, não. uma pergunta também, tem como eu baixar esse aplicativo no Mac ou também não dá no MacBook? Olha, no MacBook você consegue acessar o site para fazer o que eu estou fazendo aqui na minha tela. Eu acessei, mas assim, para mim parear o meu celular com o Mac eu não consegui não, entendeu? Você tentou fazer aqui para... Deixa eu trocar a tela. Você tentou vir aqui em conectar e reiniciar a conexão e tentou de novo com outro código que ele gerou? Porque Não se o seu não consegui nem entrar no código, não consegui nem entrar. Eu vou tentar depois, agora que terminou a aula, como eu entrei com um certo atraso, eu não sabia onde estava a aula e tudo mais, eu vou rever a aula, vou refazer esse passo a passo e vou ver aqui um outro caminho para ver se consigo entrar. Eu gostei do aplicativo, achei bem intuitivo, mas faltou eu conseguir entrar nessa tela aqui pelo meu celular. Entendeu? Então, o único requisito mesmo para ele é você ter um celular Android, porque para programar e montar a interface é tudo no navegador mesmo. Então, na Entendi. teoria era para você apertar aqui em conectar e ele já começar a funcionar. Olha, eu consegui. O meu, eu também fiz igual você fez aí. Fiz pelo notebook e conectei no iPhone e ele funcionou. O emulador funcionou. Agora, eu acho que o aplicativo só vai funcionar para Android, né? É, o ponto .apk só roda no Android. Entendi. Tranquilo, Beleza. Para construir é possível fazer notebook com iPhone, mas para Sim, rodar o sim. aplicativo, ele vai só rodar no Android. Entendi. Pessoal, o tempo do Zoom tá acabando. Se cair, é só voltar no mesmo link, tá? Se tiver mais alguma dúvida. Gente, Ok. na verdade, não. Os nossos intérpretes, eles têm que sair agora. Ah, Tá? sim, sim. Então, a gente continua amanhã. Todas as dúvidas podem botar no chat, por favor. Treinem em casa e amanhã a gente volta para tirar todas as dúvidas. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer os intérpretes. Isso aí foi uma conquista muito legal. Eu agradeço bastante aos dois intérpretes, que isso foi muito importante.